Coronel Henrique, eu quero agradecer muito poder estar participando dessa audiência, na qual você foi o propositor, né, com a sabedoria de trazer para o debate, a discussão, um problema, mas, ao mesmo tempo, uma solução para as questões regionais, principalmente na Zona da Mata, especificamente ao polo moveleiro de Ubá e cidades adjacentes. Para mim foi muito orgulho. Eu estava vindo da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, quando eu me deparei com as agendas das outras comissões e audiências, e também com a grata surpresa de rever o prefeito Edson. E aí eu adentrei nesse recinto, meio que sem programação, mas saio daqui realizado pela condução do trabalho que foi, pela participação. Tem pouco tempo que estou aqui, eu nunca vi uma audiência pública tão participativa, com os membros de outras cidades vindo até a Assembleia. Isso me inspirou muito a fomentar esses eventos em toda a nossa Zona da Mata, para trazermos para cá, para essa Casa de Leis, a Casa do Povo, né, os reclames, e institucionalizá-los, fazer com que isso possa reverberar em discussões aqui dentro, até alcançar os recursos necessários ou as legislações necessárias para mudar os pontos de conflito, por exemplo, no meio ambiente, quanto ao empresário do polo moveleiro, nas questões do turismo e da gastronomia, para fomentarmos novos incentivos e legislação, porque é uma economia criativa que não agride o meio ambiente e que prospera o fator trabalho-renda. Se não gera, vamos dizer assim, emprego, salário, pelo menos trabalho-renda. Então, tudo isso eu quero estar fazendo aqui, e quando eu me deparei com essa possibilidade, eu, né, vim para solidarizar o grande evento do Coronel e estar apoiando ele no que ele precisar, né, dentro da Comissão de Assuntos Municipais ou na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, na qual também faço parte, ou com o meu voto, com a minha participação, no que ele precisar. E foi falado aqui, né, a grata surpresa, eu tenho um compromisso hoje com o Claudinei e com o Adelto, lá da FEMIG Ubá, né, vocês verem que as coisas vão convergindo, apesar do distanciamento de um Estado do tamanho da França, Estado do tamanho de um país, com inúmeras complexidades, as coisas vão sincronizando, porque semelhante atrai semelhante, e certezas vão construindo verdadeiras pontes, ao invés de criarmos muros de dificuldades. E dessa audiência saio muito feliz, emocionado, e também muito responsável por uma contribuição, mas eu faço a seguinte síntese, até anotei uns tópicos aqui, que a convergência é a Zona da Mata, a nossa mesorregião de aproximadamente 150 municípios. A matéria-prima é exatamente os fomentos que nós estamos buscando, a gastronomia, o polo moveleiro, o turismo, isso tudo ficou muito claro aqui para mim. A mediação tem que ter o governo, e o governo não é só o poder executivo, o governo é o poder legislativo também, porque um não funciona sem o outro. Então, o governo não é só o governador, são os deputados também. E o ponto fora da curva, no bom sentido, é nós nos mobilizarmos, ou elaborarmos planejamento para uma mobilização compartilhada. Porque só com a participação popular é que nós vamos cobrar, que nós vamos reivindicar, que nós vamos exigir o que é direito nosso. Então, a sociedade tem que estar fazendo isso. Os empresários procuram fazer na parceria público-privado, mas o cidadão comum também ele tem que atuar, ele tem que exigir, ele tem que cobrar do seu representante no qual ele votou, ou naquele que ele acredita que possa ser o representante dele no futuro, para exatamente ele ter o retorno necessário. E os resultados, volto no ponto de partida, é elevar a Zona da Mata à condição de destaque que ela já foi um dia.
num passado histórico bem anterior aos dias de hoje, a Zona da Mata foi responsável pela construção de Belo Horizonte e da região central, porque a agricultura, o setor primário, o café, o milho, veio da nossa região, as riquezas também, e aí a cidade e a região central se tornou o que é hoje, e nós ficamos um pouquinho distante, a Zona da Mata ficou distante. Então, eu quero conclamar como uma síntese, né, nós nos unirmos, porque o governo não irá salvar a Zona da Mata. Quem irá salvar a Zona da Mata ou dar um protagonismo a ela, seremos nós, cidadãos, membros de entidades, empresários e governos locais. E aí, sim, nós sairemos de uma situação que está nos atrapalhando para uma situação melhor. Então, eu quero muito agradecer vocês terem deixado eu participar desse momento. Eu não planejei ele, mas, como dizem, né, às vezes, não planejar também nos oferece alternativas inovadoras. Então, ter vindo aqui hoje, coronel, foi uma grata possibilidade que eu tive, sem um planejamento, mas saio daqui com ideias de fazer planejamentos inúmeros, como já estive em Ubá conversando com pessoas e pretendo, Visconde do Rio Branco, onde eu estudei em Ubá também, no polo à distância, fiz gestão em saúde pública lá, eu tenho laços com toda aquela região ali, Astolfo Dutra, Dona Eusébia, sou de Cataguases, mas eu abraço essa micro-região que abrange Cataguases, Ubá e Muriaé, como se fosse minhas terras natal, e digo para vocês que tenham em mim um parceiro aí do coronel para tudo que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco, que sua presença ela só reforça o papel dessa Casa Legislativa de nos unirmos, nós, 77 deputados estaduais, para brigar, lutar pelos 853 municípios de Minas Gerais.